Olá, seja bem-vindo a mais um programa Que da Fé. Vamos à primeira pergunta de hoje. Hoje teremos duas perguntas totalmente correlacionadas. Uma vem de Brasília e a outra de Maceió. Vamos a elas. Wilson Antônio de Brasília, eu queria saber quais são os dons do Espírito Santo. Vamos emendar já com a outra. Olá, sou Adriana de Maceió, Alagoas e gostaria de ter mais informações em relação aos 7 dons do Espírito Santo. Obrigada. Respondendo a primeira pergunta, a gente já sabe que são 7 dons. E aí, como memorizar esses 7? Sugiro separar em 3 e 4, que fica bem mais fácil. Então você tem o temor de Deus, você tem a fortaleza e a piedade. Temor de Deus, fortaleza e piedade. Além de a sabedoria que Deus nos dá, o conselho, a ciência e o entendimento. O temor de Deus, ele nos leva a se afastar do erro, para não querer ofender a Deus. As pessoas confundem temor com medo. Não é medo de Deus, é temor de Deus. Medo seria se a gente olhasse para Deus como se ele fosse mal, que tivesse que correr com medo. A virtude do temor de Deus é aquela virtude que reconhece que Deus é tão bom, tão maravilhoso, tão bondoso, que você não quer fazer nada para ofendê-lo. Deus me livre de pecar. É o que diz a pessoa que pratica a virtude do temor de Deus. Senhor, não deixeis que eu peque. Entende? Então, temor de Deus, ele nos leva a não querer pecar, não querer cometer um erro, não querer fazer qualquer coisa que não seja dentro do plano de Deus, que não seja de acordo com o amor de Deus. Fortaleza. Fortaleza lembra o quê? Força. Pois bem, a fortaleza ela providencia, ela vivencia a coragem necessária para enfrentar as tentações. Que algumas pessoas elas não lutam contra as tentações, simplesmente cedem. A fortaleza ela mantém a pessoa firme, ela dá perseverança e firmeza de caráter. Piedade. A piedade ela entra na prática da oração, na vivência orante, na alma orante, piedosa. Ela leva a prática da piedade leva a uma prática fervorosa da fé. Então, a pessoa piedosa é aquela pessoa que vivencia aquela espiritualidade da oração, da vivência espiritual, espiritualizada, né? A vivência pia da fé, piedade, piedosa, pessoa de oração. Lembra aquelas, a gente vê muito no interior, ainda hoje a gente vê aquelas senhorinhas habituadas ao terço, né? Não só no interior, mas também nas capitais. Então essas práticas piedosas de acordar à noite para rezar pelos parentes, ou durante o dia sempre reservar aquele tempinho piedoso de rezar pelas pessoas, isso afevora a fé. Sabedoria. A sabedoria permite experimentar as coisas de Deus, o dom da sabedoria. Ele nos permite experimentar as coisas de Deus e a partir dessa experiência das realidades celestiais, das realidades divinas, ilumina
a melhor analisar e agir corretamente, e aprender, analisar, agir corretamente, de modo que a virtude da sabedoria ela potencializa a inteligência humana, ela ajuda a reconhecer a sabedoria divina, confiar na sabedoria divina. Veja que maravilha é a sabedoria. Se você pegar a Sagrada Escritura, ela tem alguns livros chamados livros sapienciais, Eclesiástico, o próprio livro da sabedoria, né? Você vê o exemplo de Salomão, né? O que é que ele pediu a Deus? Ele não pediu fortuna, ele pediu a sabedoria, para saber discernir as coisas bem, saber dosar, saber agir de acordo com a vontade de Deus. Conselho. Conselho é a virtude que nos permite, ou melhor, é o dom do Espírito Santo que nos leva essa virtude de ir ao encontro do outro para propiciar um auxílio, uma orientação. O dom do conselho, ele orienta, por exemplo, a uma mãe a educar seus filhos na oração, a um pai a educar seus filhos no caminho da virtude. Então, o dom do conselho ele gera essa propriedade de auxiliar. Vocês vejam como a sabedoria e o conselho eles andam lado a lado, né? E é importantíssimo, né, quando você tem esse dom de aconselhar as pessoas e sobretudo dentro das famílias. Esse é o encontro do outro, um auxilia o outro. Não é só do pai e da mãe, mas também até dos irmãos, o irmão que orienta o irmão mais novo, a irmã mais nova, e assim vai. É o dom do conselho. Ciência. O dom da ciência, ele potencializa a capacidade de aperfeiçoar a inteligência, aumenta as habilidades intelectivas e a compreensão das verdades reveladas e do conhecimento humano, da própria ciência humana. Então, o dom da ciência, ele age nessa realização, nessa potencialização, nesse aproveitamento melhor das potencialidades do homem. Entendimento. O entendimento, ele nos leva a enxergar o fim sobrenatural das verdades naturais e das verdades reveladas. Talvez você não entenda bem, ou talvez entenda, mas para deixar bem claro, o que seria esse fim sobrenatural? É que nós não somos feitos para se perder no tempo, para viver uma vida de, 100 anos, vamos dizer que você viva 100 anos, e mesmo que viva 100 anos, aí depois acaba. Não. Deus não criou a gente para essa provisoriedade, essa coisa tão breve. Ele criou a gente para viver com Ele na eternidade, eternamente. Então, assim, a gente não deve se contentar em ver meramente a questão do hoje, do temporal, do que acaba logo, mas ver o fim que está além, que está o fim sobrenatural. Não basta se contentar com as realidades naturais. O dom do entendimento é esse entendimento de saber, que nos leva a discernir que existe algo mais. Nós somos feitos para buscar um algo mais que transcende o tempo, transcende essa realidade nossa, cronológica.
E esse é o fim sobrenatural que está na transcendência. A gente é sempre chamado para um algo mais. E aí, as verdades naturais são essas da natureza, como o próprio nome diz. Natureza, não pense apenas em termos de folha, de biologia. Natureza de physis, como se diz. Natureza como um todo. A natureza das coisas temporais. Mas também aquelas verdades que Deus nos revela. Porque tem coisa que a gente consegue aprender, porque o conhecimento humano pesquisou, então o homem descobriu o fogo, o homem inventou a roda. Então são coisas de verdades naturais, do dia a dia. Mas existem aquelas verdades que foram reveladas por Deus. Aquelas verdades que a gente encontra na Sagrada Escritura, que o próprio Deus vem ao nosso encontro para mostrar que é um algo mais. Então, e aí a gente passa a enxergar esses fins sobrenaturais, a finalidade sobrenatural. É a partir do dom do entendimento, você começa a entender por que Cristo é o princípio e o fim da criação. Ele cria no princípio, e toda a criação tem como finalidade voltar-se para Ele. Finalidade cristocêntrica. Dizer sim ao plano de Deus é dizer sim a esse cristocentrismo. E aí o dom do entendimento, ele ajuda nesse discernimento. Então, aqui estão de forma resumida, mas eu acredito que fique claro assim, para entender os 7 dons do Espírito Santo. Obrigado a você que nos assistiu, a vocês que perguntaram, e com a graça de Deus, sábado que vem tem mais. Forte abraço e vivamos bem este domingo de Pentecostes. Essas perguntas vieram num momento muito propício liturgicamente, né? Nesse tempo de Pentecostes. Um forte abraço, paz e bem. E se gostou, dá uma força aí, curte. Se você não se inscreveu ainda, eu espero que isso ainda já tenha acontecido, e se não se inscreveu, se inscreva, por favor. Você dá uma força pra gente e ajuda a evangelizar mais. Inclusive, passa o link, passa para as turmas de catequese, que a finalidade é participar. Nós somos igreja, somos corpo de Cristo e devemos levar a luz de Cristo a todas as pessoas. Então, dá essa força, eu conto com vocês, curtindo, se inscrevendo, compartilhando. Um forte abraço, paz e bem.